Digo com segurança que esse é um título que chama muita atenção. Em muitos momentos eu tenho a impressão que existem pessoas que buscam incessantemente pontos qualificadores e desqualificadores entre homens e mulheres. Você pode pensar, mas em que sentido, Mateus? Estou me referindo àquelas pessoas que julgam uma perspectiva separatória e excludente, do tipo, mulher é melhor nisso, o homem é melhor naquilo. O homem não pode se meter em algo desse tipo, a mulher jamais poderá fazer um trabalho desse jeito. São inúmeras discussões rasas e que só pioram a qualidade da relação entre ambos e a qualidade do objetivo final de uma tarefa ou de um comportamento. Seja dentro de um projeto no trabalho, ou no desempenho profissional, nas atividades da escola, na escolha de uma profissão, nas tarefas domésticas, enfim. São inúmeras opiniões, concordâncias e discordâncias em relação ao desempenho feminino e masculino. Há pesquisadores que buscam aproximar as características dos desempenhos entre as mulheres e os homens. Há pesquisadores que buscam destacar as diferenças entre os sexos. Podemos encontrar inúmeras pesquisas com resultados diferentes ou muito próximos em relação a determinado desempenho. Tudo depende do principal objetivo dos pesquisadores. Podemos encontrar diferenças entre homens e mulheres em tarefas de avaliação de atenção, sustentação atencional, controle impulsivo, em tarefas de cálculos matemáticos, memória, tomada de decisão, regulação emocional, enfim, são milhares de campos e interesses. Neste vídeo, compartilharei com vocês a perspectiva de uma grande psicóloga e neurocientista da Harvard Medical School, a Lisa Feldman. Ela é autora de 2 grandes livros, How Emotions Are Made, lançado em 2017, e 7.5 Lessons About the Brain, lançado recentemente em novembro agora de 2020, que inclusive um dia antes de gravar esse vídeo eu recebi o livro da Amazon e um pedido foi feito no pré-lançamento em outubro ainda, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. A Lisa é uma das maiores neurocientistas da atualidade. Ela está trazendo uma nova perspectiva sobre as emoções, o que estamos chamando de a nova neurociência das emoções. Caso você tenha interesse de conhecer um pouco mais dessa nova perspectiva, clique na sugestão de vídeo acima, pois eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre essa nova teoria da Lisa. Agora, seja qual for a sua profissão, pode ser professor, psicólogo, psiquiatra, gestor, coach, enfim. Se você quiser aprofundar mais ainda seus estudos sobre as emoções, como o cérebro humano constrói a percepção, a realidade do mundo, a formulação e modulação da personalidade, as teorias clássicas das emoções, regulação do estresse, desenvolvimento da resiliência, consciência emocional, entre outros conteúdos, convido você a clicar no primeiro link na descrição do vídeo aqui embaixo e conhecer meu curso online gravado Neurociência das Emoções e dos Sentimentos. Por que sentimos o que sentimos? Acredito que você terá muitos conhecimentos aprendidos e aplicados se investir nesse curso. Agora, está pronto para saber se realmente há uma diferença ou se a mulher é mais emocional do que o homem? Então, neste momento, você assistirá um trecho de uma palestra que ministrei na Escola da Magistratura Federal do Paraná, em Curitiba. Nesse trecho, eu compartilho um trabalho realizado pela Lisa Feldman e sua equipe em buscar entender essa diferença na expressão emocional entre homens e mulheres. Caso queira assistir à palestra completa, deixei aqui no link abaixo na descrição do vídeo. Lembrando, depois de assistir o vídeo, deixe o seu comentário sobre o que pensa sobre o assunto, se concorda ou não, ou se você preferir, pode enviar uma mensagem para mim no meu Instagram. @Mateus com TH, Milan Professor. Ficarei muito feliz em receber a sua mensagem. É claro, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então, aproveite a palestra. Tadinha tornou popular. Não sei se você já escutou, escute ao menos uma vez. Não sei o que você vai achar da música, mas é uma música tipo chiclete, que é uma batidinha até alguns acham agradável, dependendo do contexto, é agradável. Para definir esse contexto, eu gosto muito de uma definição desse grande neurocientista brasileiro, Roberto Lente. Ele diz, presta atenção, percepção é a capacidade de associar as informações sensoriais à memória e à cognição, de modo a formar conceitos sobre o mundo e sobre nós mesmos, e orientar o nosso comportamento. Tudo que é percebido pela mente e sentido pelo corpo é sentido pelo corpo de algum modo, mas nem tudo que é sentido pelo corpo atinge a percepção. Ou seja, você tem milhares de informações que estão chegando através dos seus receptores sensoriais,
chegando até a sua medula espinhal, até o seu tronco encefálico, e lá numa regiãozinha específica do miolo do seu cérebro, chamada tálamo, uma região diencefálica, vai distribuir para regiões primárias no seu córtex, que é a região em que consideramos, numa perspectiva da neurociência e psicologia evolutiva, as regiões mais evolutivas do seu cérebro, mais novas, se podemos dizer assim, vão construir o que você tem como realidade. O julgamento que você está tendo agora do professor Matheus, do Eric, quando ele for pronunciar as palavras. E a princípio, como esse conjunto estrutural pode arquitetar os conceitos, as decisões e os julgamentos? Eu quero trazer essa provocação para você. E aí eu trago essa estupenda neurocientista, se não me engano, de Stanford, Lisa Feldman, que ela traz uma concepção nova em relação ao que chamamos de a nova neurociência das emoções. A teoria das emoções construídas. E para ela, as emoções são compostas, a criação dos seus processos emocionais e sentimentais, por esses 3 fatores: interocepção, conceitos e realidade social. Interocepção foi aquilo que eu acabei de relatar, aquela construção da percepção, das suas experiências subjetivas em relação ao que você entende como certo e errado. Como tendo nojo daquilo, aquele grupo social, aquele partido político, aquela pessoa na escola ou aquele amigo do trabalho. Que você tendo essa interpretação do contexto através da interocepção, você tem os conceitos, as categorias. E o cérebro humano, no processo de aprendizagem, trabalha com categorização. E aí você tem o quê? A realidade social. Como esses fatores interferem nas suas relações, nas suas decisões, nos seus julgamentos, nas suas interpretações. E veja que interessante. Um dos aspectos que abordaremos para os novos alunos da pós-graduação em Neurociência aplicada ao Direito e Comportamento Humano são alguns mitos, algumas heurísticas, alguns vieses, como podemos trabalhar isso e reduzir isso. Inibir é impossível, mas podemos reduzir. E ela traz fortemente isso, polêmico, nessa semana que passamos. Mito: as mulheres são mais emocionais do que os homens. Olha você aí, mulher ou homem que está assistindo, chame o seu marido ou você chame sua esposa para acompanhar isso. Fato: em testes clínicos, em média, homens e mulheres são igualmente emocionais. E como a Lisa chegou nesses dados? Veja que interessante o experimento que ela fez. Eu vou compartilhar com vocês. Continue acompanhando. Ela juntou ali em grupos homens e mulheres, que em questionários as mulheres relatavam a expressão emocional delas e como elas interpretavam a personalidade da mulher. As próprias mulheres, na pesquisa, tendem a descrever elas mesmas como sendo mais emocionais do que os homens. Olha que interessante. E aí os homens, separadamente, também concordam com esse pensamento. Porém, uma segunda etapa da pesquisa, e as referências estão nos slides, deixaremos depois aí na descrição dos vídeos, através de aplicativos, no dia a dia do homem, no dia a dia da mulher, eles relatando como é que estavam sendo as experiências, em média, homens e mulheres relatam a mesma quantidade de emoção na vida cotidiana. Olha que interessante. Matheus, como que isso faz sentido no sistema judicial? Eu como advogado, advogada, juiz, promotor, delegado, psicólogo forense, chegarei lá, continue acompanhando. Numa terceira parte, ela pegou esta imagem, não vou aqui entrar em detalhes do experimento, resumindo aqui para vocês, ela contou uma história apresentando essa imagem de uma pessoa com o cabelo, vamos dizer, um estereótipo feminino, contou uma história dizendo que essa pessoa discutiu com um colega de trabalho, teve um confronto com um colega de trabalho e pediu para os homens e as mulheres relatarem o que eles ou elas pensam sobre essa pessoa. Mas calma. Depois disso, ela pegou essa mesma história, olha só, pegou essa mesma história e mostrou para uma outra imagem, utilizando uma outra imagem. Para essa outra imagem, com a mesma história, ela fez uma troca. Que você vai olhar agora, preste atenção. Antes dessa troca, ela perguntou para as pessoas, esse indivíduo que você está vendo na tela, esse ser humano, por ele brigar, discutir com um colega de trabalho, essa pessoa teve
uma atitude de personalidade emocional, faz parte dela, ou teve apenas um dia que não foi muito bom? Foi essa a pergunta que ela fez. E aí, mudando a imagem, com esse cabelo, vamos dizer, com estereótipo masculino, fez a mesma história e fez a mesma pergunta. Essa pessoa tem uma personalidade mais emocional ou teve um dia ruim? E veja que interessante. As duas imagens, entre aspas, a mulher e o homem, possuem os mesmos rostos. O estereótipo do cabelo, mais feminino e mais masculino, levou aos homens e às mulheres que participaram dos estudos a seguinte conclusão. Mulheres e homens possuem uma forte inclinação de julgar o comportamento da mulher como sendo, entre aspas, mais emocional, vínculo associado à personalidade da mulher. Já para o julgamento do homem, entende-se como sendo um comportamento relacionado ao contexto, isto é, ele só não teve um dia muito bom. Esses estereótipos, homens mais racionais e mulheres mais emocionais, influenciam na tomada de decisão judicial? O que você acha? Exatamente hoje, dia 6 de novembro de 2020, passamos por uma semana turbulenta. Você acha que influencia na interpretação de um magistrado, na interpretação do advogado, num depoimento de uma mulher ou de um homem? Deixe nos comentários qual é a sua opinião, e é claro, com elegância nas palavras. Isso que é gostoso no diálogo saudável. E a Lisa conclui também, veja que interessante, acompanhe. Segundo a Lisa Barrett, esses estereótipos possuem influência significativas sobre os juízes e júris. Infelizmente, por causa desses estereótipos, de maneira geral, os processos judiciais são frequentemente aplicados de maneira diferente aos réus do sexo masculino e feminino. E não para por aí. Os estereótipos sobre as emoções entre os homens e as mulheres são erroneamente praticados na interpretação das condutas realizadas por ambos. Por exemplo, no caso da inveja, ela é estereotipadamente, entre aspas, normal nos homens. Raiva. Obrigado, Eric. O Eric está esperto ali, mais do que eu. A raiva, no caso da raiva, e eu falei o quê? Inveja. A inveja, olha só, porque a inveja está na minha cabeça. No caso da raiva, ela é estereotipadamente normal nos homens, pois está na, entre aspas, natureza do homem ser mais agressivo, por questões hormonais, por exemplo, a testosterona. Mas será que justifica uma conduta, uma interpretação desse tipo, nesse sentido? Já, fechando o raciocínio da Lisa, no caso das mulheres, precisam ser enxergadas, entre aspas, como vítimas. E boas vítimas não sentem raiva. Assim, caso cometam algum comportamento agressivo, são rotuladas como loucas e de personalidade disfuncional. Nesse sentido, são punidas mais intensamente por expressarem raiva. Perdem respeito, salário e, em muitos casos, seus empregos. Infelizmente, isso ainda acontece. Mas gradativamente, vamos modulando essa percepção sobre os homens e sobre as mulheres.